queridos, a nossa outra atividade hoje é aqui no nosso PNLD de Língua Portuguesa, página 92. Nós vamos trabalhar novamente, lembra, com as paroxítonas, proparoxítonas, oxítonas? Pois bem, então vocês vão fazer a leitura aqui para começar a responder. Só antes de eu explicar, eu vou retomar uma coisinha com vocês que nós já vimos em sala de aula, mas vocês talvez precisem desse conhecimento para responder questões lá no livro. Então, encontros vocálicos, lembra o que era? Encontros vocálicos eram os encontros de duas vogais, né? Vocálicos, vogais. Então, quando eu tenho numa palavra duas vogais juntas, é um encontro vocálico, duas ou mais, tá? E aí, dentro dos encontros vocálicos, nós temos a separação em ditongo, tritongo e hiato. Então, vamos entender. Ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Como assim, pro? Então, vamos ver lá, ó o exemplo. Água. Quando eu faço separação, eu faço lá, água. Aqui tem um encontro vocálico, o U com o A. E elas estão na mesma sílaba. Então, neste caso, o encontro vocálico, ou seja, duas vogais juntas na mesma sílaba, é um ditongo. Tritongo, a palavra já nos remete a três, né? Três. Então, é o encontro de três vogais na mesma sílaba. Um exemplo disso é a palavra Paraguai. Paraguai. U-A-I. Três vogais. E quando eu faço a separação, elas ficam juntas, né? Então, são três vogais juntos na mesma sílaba. Hiato. O hiato é quando tem o encontro de duas vogais, porém elas ficam em sílabas separadas. E um exemplo é a palavra saúde, né? É sa-u-de. Eu tenho aqui duas vogais que estão uma ao lado da outra, porém elas estão separadas. Quando eu faço separação silábica, elas não ficam juntas. Então, sabendo disso, voltamos lá para o nosso livro. Então, ele vai falar aqui na primeira, na A, é só você pensar, tá, gente? É uma resposta que seria verbal, que nós falaríamos. Então, pensa aí na cabecinha de vocês. Aqui ele fala, leia estas palavras em voz alta. Pergunta, concurso, exemplares. Como elas são classificadas em relação à posição da sílaba tônica? O que ele quer saber aqui ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Aqui na C, há muitas palavras paroxítonas no texto, mas apenas duas acentuadas. Quais são essas palavras? Então, você vai escrever aqui. Tem só duas palavras que são acentuadas no texto e que são paroxítonas. Você vai escrever elas. Leia as palavras do quadro em voz alta e observando a posição da sílaba tônica. Então, lembra, você vai observar qual é a sílaba tônica dessas palavras, a sílaba forte, tá? E aí você vai responder. Como essas palavras são classificadas em relação à posição da sílaba tônica, ou seja, ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? E aqui, você observando essas palavras, o final dessas palavras, você vai responder uma regrinha aqui. Tem alguns espaços em branco que vocês vão escrever aqui. Nesse momento aqui é que vocês vão precisar deste conhecimento que eu falei, tá bom? Boa aula, beijos!